Bom dia, meus seguidores inscritos no meu canal, Igreja da Divina Ciência. Esse vídeo é um dos que eu venho pensando em gravar há vários dias, de suma importância, né? O que é pior do que ser um fanático, né? Se um fanático tem a vida tão destruída pelo fanatismo. A religião vem destruindo a vida de tanta gente, né? Muitas vezes o fanatismo religioso é pior do que droga e bebida alcoólica. Por quê? Bebida alcoólica, o cara muitas vezes bebe por um tempo, né? Que nem eu. Bebi quando adolescente. Parei de beber quando virei evangélico com 17 anos. Passei uns 10 anos sem beber ou mais. Fui voltar a beber alguma coisinha com uns 28 anos, 30 anos, né? Com 30 e poucos anos que eu fui começar a beber um pouco tempo mais. Em 2016 parei de beber, fiquei 5 anos sem beber de novo. E depois fui beber de novo em 2021, quando conheci o mar, né? Fui ao mar pela primeira vez. Bebi aí por vários anos e parei de beber agora de novo, né? Mês passado. E agora vai saber, posso nem beber mais, vou passar por muitos anos sem beber. O drogado muitas vezes também, ele tem noção do mal da droga quando não morre, né? Em decorrência do uso, muitas vezes para. Já o fanático religioso, ele vai se afundando cada vez mais e ele tem a necessidade psíquica para viver, ele precisa acreditar naquilo. Porque ele fala, não, passei minha vida desde criança, tenho 20, 30 anos nessa seita, nessa religião, e ela tem que ser a realidade, ela tem que ser a verdade, única. Então, o fanático, ele sente uma necessidade absurda, imensurável, de continuar sendo fanático pela vida inteira. Ainda que não tenha mais base, ainda que não faça mais sentido, ainda que tenha outros conhecimentos que possa confrontar com algumas de suas crenças, ele fecha os olhos e não quer saber, né? O fanático não quer saber, né? E o que é pior do que ser um fanático, meu Deus? Se um fanático religioso pode ser pior do que droga, um drogado, um alcoólatra, tem coisa pior do que ser um fanático? Tem. O que é pior do que ser um fanático? Um cético. Um cético. Um ateu. Um ateu inveterado é pior do que um fanático. Porque o ateu e o cético, ele se acha inteligente por ficar falando que não acredita em nada, embora essa não crença dele, né? Essa ceticidade, esse ateísmo livra ele de cair na armadilha de virar um fanático, né? Isso é bom, ponto bom. Mas por outro lado faz ele virar igual a Ema, né? Que correndo do predador, esconde a cabeça na areia, fugindo. O predador chega e pega com muita facilidade, né? Aí não tem mais escape, porque enterra a cabeça na areia com medo, tentando esconder. Por quê? Porque, poxa, os fenômenos estão aí, né? Dá dosinha. Eu tenho pena de quem... eu não acredito nisso. Não acredito nisso, não. Eles falam isso com superioridade. Eles falam isso pensando que é uma grande coisa. Nossa, fulano é sabido, ó, não acredita em nada. Ai, que lindo, né? Ah, não acredito que teve gigante, não. Sendo que as ossadas estão aí. As ossadas estão aí, diversas pessoas já confrontou com o gigante. Esses dias tinha um gigante numa ilha, na Ilha do Mel. Esses dias tinha um outro gigante na cidade, o povo tudo alarmado, filmando, vendo, gritando, apontando, multidões. Mas não acredito não. Ai, que lindinho. Não acredito não. Ai, que bonitinho. É lindinho demais. Não acredito em nave não, espacial não, alienígena, né? Embora exista também da nova ordem,
É as duas coisas. Esse é o negócio. Sem o hermetismo não chega a luz. Ninguém chega à iluminação sem o hermetismo, sem o conhecimento de que todas as verdades são meias verdades. Só que por existir naves terrestres, né, aparecendo como se fosse OVNI, isso não vai anular os OVNIs que existem. As civilizações intraterrenas e as civilizações de outras dimensões, né? Pode ser de outro espaço, planeta ou galáxia, e também pode ser também apenas de outras dimensões. Né? Então, chega um ponto que dá dozinha, dá peninha. É igual eu esses dias estava no monte de evangélico, no meio de um monte de evangélico, né, que já viram milagres, obras, revelações, né? Deus já falou com essas pessoas, já levou a pessoa da morte, através de uma dessas pessoas lá. Todas elas lá já viram manifestação do divino, né? Conhece manifestação de Deus. E eu comentando sobre Sai Baba, né? Por isso que eu tenho dó de cético e ateu. Um cético, um ateu, é pior do que o fanático, porque, por exemplo, um fanático cristão, evangélico, ele pode não acreditar que Sai Baba existiu, mesmo tendo os jornais, os jornalistas, comissão de brasileiro, comissão de americano, que foi lá investigar, viram, né? Viram as coisas que Sai Baba fez, os milagres que Sai Baba fez. Teve uma mulher que teve a filha com rim, desenganada pela medicina, ia ter que fazer um transplante de rim, foi curada através da cinza mandada por Sai Baba. Não para ela, foi a mulher que trouxe, né? Ela ia dar pro marido, aí sumiu na bolsa, desapareceu. E o marido, o que você trouxe para mim? Ela foi pegar o presente e desapareceu. Tempo depois, uma mulher no banheiro, limpando o banheiro, viu ela, lembrou de um sonho, que no sonho uma mulher com aquele traje indiano entregava algo para ela que ia curar a filha. De tanto ela orar e pedir a Deus e a Jesus, aconteceu isso, teve esse sonho. Quando ela viu a mulher indiana, falou: você tem algo para mim? Ela lembrou do sonho, que aquela mulher socorria ela e salvava a filha. Ela deu um negócio assim que ela não tinha nada, só que ela falou: tem, e foi olhar na bolsa, né? Porque daí falou da Índia, que foi lá que encontrou Sai Baba. Quando foi na bolsa, estava lá a cinza, entregou para a mulher usou, a filha dela foi curada. Teve um outro americano que falou: não, se for mesmo, se o homem tivesse esses poderes mesmo, cria um arco-íris. Se criar um arco-íris no céu para mim ver, né, tá totalmente limpo o céu, sem... E à tarde, sol quente com um arco-írisão em cima, por cima do acampamento lá do local onde Sai Baba ficava. No outro dia, Sai Baba saiu, riu para ele e falou: e aí, gostou do meu arco-íris? Então era desse nível, né? Sem falar nas coisas que ele criava, joias, ouro. Então você acha que todo mundo, todas essas comitivas... Eu esqueci o nome daquele... Divaldo Franco, né? Divaldo. Você acha que Divaldo, aquele espírito aqui do Brasil, e tantos outros, vai estar todo mundo mentindo? Os jornalistas, filmagem. E outra, Sai Baba ia arrumar o tanto ouro onde? Para fazer joia, aliança, dar para as pessoas. Onde ele ia arrumar? Tanto ouro, prata, né? Criar guloseimas na frente das pessoas, doce. Então tem coisa que é muito vergonhoso o cara ser ateu ou cético. Dá vergonha demais. E pena, eu tenho pena. Mais pena do ateu e do cético do que dos fanáticos evangélicos. Mais pena. Aí eles, não, isso não tem como. Aí eles ficaram assim, né? Porque eles conhecem os milagres de Deus, de Jesus, né? Aí eu me arrependi de ter tocado no assunto. Eu falei: só vou falar isso que tô saindo. Aí falei assim rapidinho, um arrependimento danado. Por que fui falar nisso? Com um bando de evangélicos que eles sentem a necessidade de não acreditar que existiu Sai Baba. É como se desse uma raiva, uma ira, um ódio, né? Não, caramba, pô, só tem Deus e Cristo, né? Até porque Sai Baba dizia ter sido enviado por Shivas, que é uma deusa que em tese seria inimiga de Javé, do Deus bíblico, de Javé e Yahvé Adonai. Né? Então, Sai Baba falou que foi enviado por Shivas. Inclusive, na revelação cósmica, Jean Vaillant acredita que foi Javé e Yahvé, o Deus da Bíblia, o bíblico. Ele acha, né? Porque ele tem muita raiva, ódio de Javé. Ele tem ódio, né? Tem o Josian também, da revelação cósmica. Tá aí, você que quer aprofundar mais nesse assunto que eu tô falando, pesquisa aí Josian, né?
e Jean-Val Elan. Jean-Val Elan ataca Javé, ataca mesmo. Javé já tentou matar ele 3 vezes, segundo ele, um infarto. Ele tem mágoa de Javé, para ele Javé é muito mal. Já Josian tem mais cuidado. Josian fala muito sobre revelação cósmica e fala que não é bom desafiar Javé, sim, xingar Javé. Né? E aí Jean-Val Elan acha que Javé que aleijou, porque Sai Baba, com tudo isso que fez, curou pessoa, tem sonho, salvou pessoa de acidente. O cara capotou o carro na Pilambeira e ia morrer uma vez, caindo da montanha alta. Um cara do lado dele salvou ele. Depois ele foi saber, era Sai Baba. Quando chegou lá, Sai Baba falou, e aí, eu te livrei daquilo lá, né? Era assim. A pessoa chegava lá, Sai Baba falava do marido que não pôde ir, porque fulano não pôde vir. Igual o crente da cristã, igual o profeta da cristã no Brasil. Eu conheço os profetas que ele falava o problema que você teve em outro estado, em outra cidade, discussão que teve com o cunhado. Eu vi isso comigo, né? O que você estava pensando, você falava, e aí, tudo bem? Você com sorriso, ele falava, não, você está com um problema, que você está pensando, a menina terminou contigo, você veio mal de lá para cá. E contava tudo, como que era menino, o pai dela. Exemplo, é um exemplo, mas eu vi isso dezenas de vezes. Desse mesmo crente fanático e louco, mas que tinha revelação e dom, e não adianta ficar com magoinha, ravinho, chateadinho. Se for para me chamar esse crente para ser sócio meu, para montar um comércio ou montar um negócio, jamais montaria, porque ele não tem noção. Não dá certo. Mas de saber que ele poderá falar coisas incríveis, né? Fala loucura, coisa absurda, que ele é meio doido, e pode falar coisas que da geopolítica nacional e internacional, do futuro iminente, de uma guerra que poderá vir que ninguém sabe o que vai acontecer. É isso, é aceitar as coisas e engolir que dói menos. Aí eu me arrependi de ter entrado no assunto de Sai Baba e falei, poxa vida, eu só vou falar isso aqui, já tô saindo daqui. E saí, fazer fora. Eu lá quero converter alguém a nada. Ah, mas então você é meio assim, você tá querendo virar... Não, meu compromisso é com Javé, com Adonai, Deus da Bíblia. Eu tenho esse compromisso, minha fidelidade, e devo favor, devo até as cuecas para Adonai, Yahvé, Javé, Deus da Bíblia, Abraão, Isaac e Jacó. Só que eu não posso ficar nervosinho, bicudinho, chateadinho, porque existiu o Sai Baba e fez aquelas coisas tudo e foi provado mundialmente. Chega de ficar magoadinho, bicudinho. É igual esses dias eu assistindo Marcelo Del Débio, é um outro maçom, né, de várias ordens maçônicas, iniciado em candomblé, em banda, com várias iniciações, dá curso de cabala para os maçons, para você ter uma ideia, dá curso em lojas maçônicas, de cabala, hermetismo. É um cara excepcional de conhecimento, né? Excepcional. Só que hoje eu vi ele dar uma engasgada ali que eu não daria. Eu sabia a resposta para uma coisa e vi ele engasgando. Então, é isso. É não você enlouquecer, idolatrar, endoidar por um líder, por uma pessoa. Né? Teve uma pergunta ali, um negócio ali que eu... Não, isso aí eu sei. Pensando, a saída é essa. E ele não conseguiu se sair. Então, o Marcelo Del Débio conta de um ritual de Umbanda, e que a pessoa incorporada começou a falar língua estranha, que é o mesmo que que os cristãos no Brasil entendem. Língua para os cristãos no Brasil é dom de linguagem, são idiomas. E se chamar alguém de um idioma que está falando, ou tiver alguém ali, entende tudo que está sendo falado em japonês, em hebraico, em aramaico, em inglês, em espanhol, sem nunca ter estudado. E o trem é tão assustador que tem um crente simples que está falando vários idiomas que um anjo ensinou ele dormindo. Um anjo ensinou ele a falar polonês, alemão, inglês. Aí chamou o repórter, né, sem estudar, sem fazer curso. Aí falou, não, dá para entender. É um pouco de sotaque, mas dá para entender claramente as linguagens, vários idiomas. Então mudou até de dom de igreja, que fala na igreja, né? E muitos crentes que falam não sabem nem tá falando. Eu já vi crente falando em espanhol, já vi crente falando em inglês, nem ele sabe que tá falando em inglês, espanhol. Mas
Se tiver alguém ali daquela linguagem, vai entender. É igual ancião vai pregar em outro país, chega lá e começa a falar a linguagem daquele país, sem nunca ter estudado, sem saber. Ancião analfabeto, semi-analfabeto. Já aconteceu isso. E volta pro Brasil falando aquela linguagem estranha que ninguém entendia e vai acabando, até para de falar em línguas. Mas lá ele conseguiu pregar e arrebanhar multidões e pregar tudo. A mensagem que Deus passava para aquele povo, eles entendiam tudo. Coisas grandiosas, uma sabedoria fora de fim, porque ele só era um instrumento. O ancião não sabia o que estava pregando e falando. Falando linguagem, o povo entendia, convertendo, batizando. Ele era só um canal dessa divindade, do Altíssimo, né? Da divindade maior. Né? Então, eu conhecia muito bem. Teve um caso de um cara que ficou em coma e voltou, isso lá no Oriente, né? Aqueles países lá, vizinho da China. Ele ficou em coma por muitos anos e ele voltou falando uma linguagem sânscrita, que não existia mais, ninguém tinha conhecimento, só quem era estudioso. E ele voltou falando, em vez de falar a língua do país, ele falava em sânscrito. Aconteceu esse fenômeno. É igual hipnose, né? Eu sou hipnotista, já fiz hipnose em várias pessoas e já vi isso, né? Pessoa hipnotizada falando outros idiomas de outras vidas que ele teve, que nem ele, em outra reencarnação ele foi francês. E onde você tá? Na França. Onde você trabalha? Tal. Consegue falar? A pessoa falava francês, sem saber, sem nunca ter estudado na hipnose, né? E Marcelo Del Débio diz que lá o cara falando numa língua trouxe uma pessoa um alemão, e ele entendeu, conversava, dialogava com o Exu, o orixá, o Exu, a entidade que estava ali naquele corpo. Agora eu vou ficar chateadinho, magoadinho, bicudinho com isso, porque eu sou cristão, milagreiro, né? Já vi milhares de milagres de Jesus, Deus, Jesus Cristo, milhares de milagres, né? Na minha vida, na vida dos outros, intercedendo pelos outros. Agora eu vou ficar magoadinho, chateadinho, bicudinho, dizendo que não existe isso não. Não tem isso não. Por causa de Saibaba, por causa de Marcelo Del Débio contar isso aí que teve na Umbanda. Não, engole. É engolir, engole que é mais gostoso, engole. Você que é ateu aí, que é sério, engole. Engole que é melhor. Engole. Tem que engolir. Tem que engolir. É igual eu falei com uma fanática religiosa sobre o projeto Blue Blim, o projeto HAARP, né? Projeto não, são programas de mudança climática, né? E nem tinha sido as mídias jornal falando lá sobre Dubai, a mudança climática em Dubai, onde os drones faz semeadura nas nuvens e chove, causou até enchente, né? Se exagerar na semeadura, chove. O homem causa terremoto, causa enchente, tsunami, tufão, tornado, tudo com máquina, tudo manipulando, que nem o HAARP mexe na ionosfera. Ele aquece a ionosfera e faz acontecer a aurora boreal, por exemplo. O pessoal, os pesquisadores da HAARP avisou, ó, vamos fazer um experimento, falou para o pessoal lá do Alasca, Polo Norte. Vocês ficam atentos que tal hora nós vamos fazer um experimento. E eles viram a aurora boreal, um fenômeno natural, mas eles conseguiram fazer esquentando a ionosfera. E fizeram a aurora boreal, inclusive, na Inglaterra. Agora o cético e o ateu vai ficar bicudinho, chateadinho com isso. Aí eu falei com essa fanática religiosa, e ela, pai, isso acontece? O pai dela também é outro fanático analfabeto. Falou, não, filho, não tem não, não existe isso não. Não existe isso não. Ai, ai. Então, gente, é parar de ficar bicudinho, chateadinho, engolir. Então não é acreditar ou não acreditar, tá aí as coisas. Tá aí os gigantes, tá aí os ossos dos gigantes, tá aí a historicidade dos gigantes, tá aí as descendências dos gigantes, dos Nephilim, tá aí as naves, né? Tem delas que aparece e desaparece, né? Então tem as duas para confundir. Todas as verdades são mesmo verdade. Todas são? Não, mas tem. Não adianta ficar chateadinho, bicudinho. Teve evidência dos deuses astronautas, que chamam deuses? Teve. Então não adianta, engole. Teve ressurreição de morte? Teve. Conheço vários casos. Conversei com pessoas que ressuscitaram depois de 3 dias morta. Não adianta ficar chateadinho, bicudinho. Engole, fanático, cético e ateu. Engole que é melhor. Engole essa porra. Então
Então, ser pior do que ser um fanático é ser um cético inveterado, um ateu. Me dá muita pena mesmo, muita dó, né? Piedade mesmo eu sinto. Tanta coisa acontecendo no mundo e igual o cara que não acredita, né, que o homem tem poder de fazer chover. Sendo que a Índia esses dias publicou num site lá, falando para a China parar de interferir, porque a China fez um experimento, né? Tá lá no jornal, noticiário, maior do que a área da Índia, para causar chuva, né? Podendo causar enchentes. Aí a Índia falou, afasta mais um pouco, porque pode interferir na minha agricultura aqui, causar enchente aqui, vai causar problema no meu país. Então, problemas diplomáticos, problemas entre nações, as mudanças climáticas e o cético, o ateu muitas vezes, né? Mas principalmente muitos fanáticos. Não acredito não, é grande coisa não acreditar, né? Não aprende a engolir não. Ou aprende a engolir ou vai ficar um bestão, um ermitão. Igual a fanática lá, é verdade, pai? Tem isso que ela dizia que Deus não permitia. Para os fanáticos, Deus não permite isso não. Deus não vai permitir isso não. Ai, que lindo. Ai, que bonitinho. Deus não permite isso não. Eles vêm falando isso a vida inteira, que Deus não ia permitir que o homem voasse. Que o homem não foi feito para voar, é mais pesado que o vento. Nem que Deus não permite não. Vem falando que Deus não ia permitir transplante de coração. Vinha falando que Deus não ia permitir tudo que está acontecendo. Deus não permite mexer no clima, não, é? Tudo está acontecendo, os fanáticos religiosos falavam que Deus não permite. Ai, que lindo. Ai, que bonitinho. Que coisa linda, a fofura do papai. Que lindinho. Então, gente, quem quer ter um pouquinho de conhecimento da verdade última, do que está acontecendo, tem que aprender a engolir e parar de besteira. Né? Depois eu vou falar um pouco em outro vídeo sobre revelação cósmica, essa guerra entre os deuses, né? Existe uma confusão, uma batalha entre esses deuses, né? Javé, Ishta e Shivas, né? Existe uma confusão aí, uma salada, um emaranhado de fio, de arame nessa questão cósmica aí, que Deus que me livre, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas já adiantei para vocês aí, pesquisadores, sobre esses assuntos, né? E tem muita coisa acontecendo no mundo, gente. Muita coisa mesmo. E fazer igual uma ema, mergulhar a cara na areia para não ver, com medo do pedra, não vai ajudar, não vai resolver. Muito obrigado você que ficou até aqui. Comente aí, Luz, você que assistiu até o final desse vídeo, comente, Luz. Até o próximo.